Fala, nação, bora lá para mais um corte top. Domingão, depois da classificação, o Flamengo classificado para a final da Copa do Brasil, vai enfrentar Corinthians ou Fluminense, que o vencedor do jogo de amanhã vai enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil. Vamos reagir aqui às análises dos comentaristas do Linha de Passe, créditos de vídeo da ESPN, o link na descrição e comentário fixado. Se inscreva aqui no canal, acione o sino, deixa o like e vambora lá porque esse vídeo tá top. Os números agregados da final em relação aos gols marcados, o 4-1, portanto, da semifinal, eles refletem muito a diferença da qualidade dos dois times, a diferença da qualidade dos jogadores, né? A diferença da qualidade do elenco, mais até do que foi o jogo. Porque você falava no começo do programa da diferença de finalizações hoje. Se você somar as finalizações dos dois jogos, vai dar 45-8 para o São Paulo. São 45 finalizações do São Paulo, 8 do Flamengo. Mas sabe aquela coisa de desenho animado, que às vezes tem o fortão e o mais fraquinho, e o fortão fica segurando a cabeça do fraquinho, o fraquinho fica tentando bater para todo lado, fazendo assim, e não pega? É meio que isso. Na verdade, o Flamengo... de costura. É uma pena que não tenha mais isso hoje. Só quem tem certa rodagem para conhecer essa imagem. Mas é isso, é um pouco isso. Quer dizer, o Flamengo vence com muita facilidade o confronto, e aí, para mim, é muito pela diferença da qualidade dos jogadores. Eu entendo até que, por conta do primeiro jogo, e aí eu vou ampliar isso para as duas semifinais, da Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo praticamente garantiu a sua passagem à final da Copa do Brasil no primeiro jogo e garantiu a passagem para a final da Libertadores no primeiro jogo. Então também é normal que esses times, esse time titular, que no fim está sendo escalado apenas nesses jogos de Copa, não entre, para matar ou morrer numa segunda partida de semifinal contra o Vélez. Não entre para matar ou morrer numa partida de segunda semifinal contra o São Paulo. Então, acho que até mesmo a exigência que a gente eventualmente pode ter de querer que o Flamengo jogue tudo que pode jogar, não sei se ela acaba sendo justa para esse contexto, Por isso você pode até discutir a tal da escalação do Dorival nas Copas e no Campeonato Brasileiro, mas a questão é que também você não vai exigir de um time que está com 4-0 no placar numa primeira semifinal e com 2-0 no placar na segunda semifinal, nas duas semifinais em casa, jogando em casa, sabe, você não vai insistir ou querer que esse time mostre o máximo que ele já mostrou. Então, acho compreensível, acho que não cabe muita discussão em relação ao que o Flamengo não conseguiu fazer ou poderia ter feito a mais. O fato é que o Flamengo passou muito facilmente para as duas decisões, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Ô Jean, só para ilustrar o que você está falando, o Paulo passar por Calçade, isso de estar sempre decidido e a gente entender que não vai matar ou morrer, com essa situação de hoje, a classificação, a confirmação da classificação, o Flamengo foi à final do estadual, jogou todos os jogos. O Flamengo vai à final da Copa do Brasil, joga todos os jogos. O Flamengo vai à final da Libertadores, joga todos os jogos possíveis. O Flamengo joga todas as rodadas possíveis do Brasileiro. Então, assim, há quanto tempo também o Flamengo não joga todos os jogos possíveis da temporada? Então, verdade. É difícil exigir que, não, tudo que o Birner falou eu compreendo. Pressiona lá, pressionava melhor. Tudo bem, mas acho que se exigiu também muito mais naquele segundo semestre de 19 do que agora, e acho que é ótimo. Que bom que o Flamengo, pro torcedor, para a comissão técnica, pode resolver no primeiro jogo e no segundo jogo dosar sem sofrer. Acho que isso também ilustra um pouco do que você está falando. É isso. E eu acho que assim, se você, até para ilustrar também, Pedro, se a gente invertesse Pedro e Calleri, só em uma inversão, talvez as coisas já mudassem bem. Porque, por mais que assim, o Calleri tenha tido um grande momento no São Paulo, é ídolo da torcida pelo quanto se dedica, pelo quanto briga, pelo quanto luta, tecnicamente, só pegando esses dois como exemplo, a gente poderia pegar várias posições, mas só pegando esses dois como exemplo, a diferença é enorme, Paulo Calçade, seja bem-vindo, Xará. Paulo, companheiros, para você que nos assiste, acho que é isso, não teve, não é que não teve emoção, não teve um fato novo no jogo, que seria um fato novo. São Paulo fazer 1-0, fazer o Flamengo empatar, São Paulo, a exemplo do Morumbi, eu acho que conseguiu competir dentro do padrão que São Paulo pode oferecer no momento. Não adianta olhar para o Flamengo e estabelecer qual é a régua para o São Paulo. Olha, se aproximar do Flamengo, porque ninguém consegue.
Então não é só o São Paulo. Se o São Paulo, conversava com o Paulo Andrade, São Paulo tivesse esta forma de competir, como competiu no Morumbi, perdeu o jogo, como competiu hoje, perdeu o jogo, contra os outros 19 no Brasileirão, só para dar um exemplo, ele estaria bem. Perfeito. Vai ganhar título? Não, mas ele não estaria na posição que ele se encontra. O problema é que esse time consegue competir nesse jogo, aí ele pega um adversário com uma estrutura menor, um poder técnico menor, e eu estou falando pode ser o mesmo time de São Paulo, né? Porque a comparação tem que ser essa. E aí é outro jogo. Você me fala, mas o que aconteceu com o São Paulo? Então, esse é o problema. Agora, São Paulo, Brasileirão, está muito mal. Pior do que se poderia esperar. A partir do momento que você foca na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Claro que, para qualquer clube, o Flamengo faz isso. É o brasileiro que sofre. Sofre com Cebolinha, né? Sofre com um outro nível, né? Com Vidal, é outro tipo de sofrimento. Do Flamengo, sim, mas é um time que muda a sua forma de jogar e não é igual a esse aqui. E o jogo do mata-mata, o segundo está sempre condicionado a uma história que começou lá atrás. Fluminense e Corinthians é empate, gente. Então esquece. Agora aquele jogo acabou, tem uma oportunidade o Corinthians de jogar em casa. Mas ambos precisam vencer ali. Se for para os pênaltis, a gente sabe o que vai dar. Né? Agora, no caso do Flamengo, contra o Vélez, baixou, teve defeitos, mas tinha uma vantagem gigante. Contra o São Paulo, teve defeitos também, mas tinha uma vantagem. E não é que administrou, mas jogou sabendo dela. Defeitos do Flamengo. Quando perde a bola, eu acho que o Flamengo dá umas vaciladas que não vai poder ocorrer quando jogar a final da Libertadores. Principalmente nos 30 primeiros minutos hoje, né? E é assim, você olha, isso aconteceu contra o Vélez. Pô, o Gabigol está voltando, num outro ritmo, a Arrascaeta está no outro ritmo e Pedro. A saída de bola do adversário vence essa primeira barreira dos três. E o time não sobe tanto para se aproximar porque fica preocupado com isso. O que acontece? Você fica os três e a distância. E aí o adversário corre por dentro do Flamengo e faz o Flamengo correr muito para trás. Isso não é legal. Para uma final de campeonato não é legal. Para o jogo de hoje, muito velho. Só não sei, né, Calçade, aí até falando o que o Paulo falou, só não sei se o Atlético Paranaense vai tentar fazer na final da Libertadores. Essa era a conversa também. O que o São Paulo tentou fazer. Ou o padrão vai ser do Atlético. Mas eu acho que tem outro alerta, talvez. 20 minutos iniciais eu hoje. acho, tem outro alerta. Para a Copa do Brasil, talvez tenha que abrir o olho, porque aí você tem Corinthians e Fluminense, que podem saber fazer isso em alguma fase do jogo ali que seja. Acho que fica muito mais o alerta para isso, mas eu estou com Calçade, mas eu ainda insisto na dúvida daquilo que o Birner falou. Não sei até que ponto também você dosa demais, você não está mobilizado demais, condicionado pelo primeiro jogo. E eu acho que a mobilização você sente, Certamente, inclusive, todos nós conhecemos muitos flamenguistas, na redação tem alguns. A mobilização antes, estou falando do torcedor, não estou falando do jogador, do primeiro jogo, foi muito mais intensa do que foi hoje, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E o jogador sente isso também. E o próprio jogo não exige do atleta muito mais do que ele fez. Né? Resumindo, né, Vini, não é aquela coisa de vamos buscar essa vaga, vamos classificar, vamos pegar essa vaga na final. Na verdade, é claro que guardadas as proporções, mas se contra o Vélez era vamos formalizar a ida para a final, dessa vez era isso jamais para confirmar, assim, né? Bom ressaltar, isso jamais partiu do treinador. Sim. No jogo contra o Vélez, muito no pelo jogo de contrário. hoje, a mobilização, pô, tomou pancada pra caramba, Muito porque pelo deixou os contrário. caras de fora. O respeito do jogo. pelos adversários. Total. Contra o Corinthians lá atrás também. Total do treinador. E mesmo assim, é difícil você tirar o peso da primeira vitória do jogo que você está jogando. E mesmo Mas assim o ele venceu Dorival os 3 jogos. Venceu esses todos. que nós citamos. O Corinthians na volta, o Vélez de virada na volta e o São Paulo hoje na volta. E essa é a cobrança. Uma vitória melhor do que a que foi feita. Agora, uma coisa legal hoje, que no jogo passado o São Paulo criou bastante porque usou os lados do campo ali, o Flamengo recompunha só com 3 jogadores, segundo tempo recompôs melhor. Hoje eu vi o Arrascaeta fechando um pouquinho mais que de costume do lado esquerdo, já sabendo que o São Paulo ia usar os lados do campo. Teve alguns momentos que o Arrascaeta não voltava, que o Pedro voltou ali do lado esquerdo para formar um quarteto só em alguns momentos no meio de campo, ou seja, tem uma adaptação e uma dedicação dos jogadores àquilo que o treinador falou que era necessário na parte coletiva para o Flamengo não ser muito pressionado do jeito que o São Paulo sabe pressionar melhor, que é usando os lados do campo. Então,
mesmo que não tenha essa mobilização que eu falo anímica, quando a gente fala da questão da dedicação, a parte coletiva e etc., eu acho que o time cumpriu o que o treinador pediu, né? E jogando dentro do seu perfil, o gol é uma jogada pelo centro, aquela jogada de Flamengo, né? Sai do Davi Luiz, a bola que corta, arrebenta a marcação de São Paulo, com um toque, que o Flamengo, com aquele é super refinado, o time, a qualidade técnica, tá aí o gol. Olha lá. Tirou da marcação, já era. Então, e o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, ele tá enxergando tudo, ele não olha pro goleiro, ele dá aquela esticadinha para virar e já dá uma cavadinha para tirar. É lindo o que ele faz, ó, já toca por cima. Das ações ofensivas, o que o Arrascaeta não faz muito bem? Eu acho que essa é a pergunta. Porque, mais uma vez, ele sobra. É incrível o que ele não é, assim como os outros, é um jogador de 1 contra 1, de velocidade, isso, mas ele é um cara com uma condição técnica. Quando você tem Everton do lado dele, o Gabigol também. O Gabigol não está nessa fase artilheira, que é a fase do Pedro. Achei um bom jogo dele. Mas a participação do Gabigol nas construções do Flamengo, ela é total. Tanto que quando vem o Cebolinha para fazer do Gabigol, não consegue. O Dorival tentou, mas não consegue. Tem a genialidade do Arrascaeta na finalização. Tem a escala do Davi. O Pedro tem um toque, você falou, muito refinado. Agora, eu gostei também de observar como o Everton Ribeiro vai dosando. Ele vai esperando o momento que o Arrascaeta vai atacar o espaço. Ele até ficou o debate se ele trançou o pé do zagueiro de São Paulo, se não trançou. Mas ele vai. Isso depois. E esse entendimento, que aí é você ter Everton Ribeiro e Arrascaeta no time. Isso aí você não negocia com nenhum time do país. O Everton vai controlando certinho, no timing. Não é que ele esticou a bola para o Arrascaeta correr muito lá na frente, ou o Arrascaeta correu antes e ficou impedido. Né? É o Everton segurando e ele vê. Quando o Arrascaeta dá um passo assim que ele está olhando, né? Porque ele está olhando tudo, porque ele acaba finalizando já sabendo onde está o goleiro. O Everton nem dá um tapa, parece que dá na medida. Fica aquela coisa do São Paulo. As ações ofensivas do Flamengo, né? É muito refinado. Até para ilustrar aquilo que a gente está falando, eles resumem o jogar fácil. É jogar fácil. Tudo flui muito facilmente, flui sem esforço, né? A brincadeira que eu fiz, a imagem ali da briga do grandão com... Aí chega o grandão e... exatamente, é um peteleco, assim, é muito fácil, né, para o Flamengo jogar com esses jogadores lá na frente e as coisas funcionam muito bem. E com esse nível de qualidade, né, que é altíssimo, que o Pedro falou, quando o jogador prende a bola, você está trazendo a marcação para você. Quer dizer, a bola saindo no momento certo, você atraiu e liberou teu companheiro para jogar. Aí é um escândalo. E a movimentação coordenada, né? Não só do cara que vai receber a bola, como dos caras que dão a opção para o passe de primeira, né? E o jogador sabe disso. Sim. Quer dizer, o jogador vai aprendendo, vai ouvindo, vai vendo, vai treinando e ele percebe. Quer dizer, ele tem o poder da bola, da retenção, do passe, da condução. E ele pode passar no momento certo. Às vezes você fala, poxa, o cara está conduzindo demais. Não é, ele está, né, atraindo, chamando e... Abrindo espaço para os outros. Por exemplo, o Pedro. O Pedro sabe quando ele está fixando uma marcação e abrindo o corredor para o companheiro. Eles são muito inteligentes, né? Só joga nesse nível técnico com inteligência. Porque uma coisa está ligada à outra, né? O jogador extremamente técnico, sem inteligência para jogar, ele não faz um bom uso da técnica. É um desperdício. E eles são extremamente inteligentes. O que chama a atenção quando vocês falaram na abertura dos números do jogo, eu considero... Futebol, para mim, é uma disputa por espaço. Para você ganhar espaço e levar a bola na melhor condição possível para você finalizar e você evitar que o adversário faça isso. Então, para mim, quem joga melhor é quem cria mais chances claras de gol. Eu acho que no primeiro jogo, apesar do São Paulo ter um volume maior, eu acho que o jogo acabou sendo meio que... Parelho por conta disso. Hoje, apesar do São Paulo finalizar 2 vezes mais e 2 vezes mais em gol, eu acho que o Flamengo jogou melhor que o São Paulo. Então, mesmo o São Paulo tendo uma ocupação de espaço, aí eu estou falando sem bola, um pouco melhor que a do Flamengo, a qualidade individual do Flamengo e coletiva com a bola, essencial, que é exatamente o que o professor Calçade falava agora, essa troca de passes, a facilidade de achar espaço, que o Jean falava de criar o lance com muita facilidade, abrir esse espaço com facilidade, tudo isso, para mim, reverte um cenário
que poderia ser diferente quando a gente fala da ocupação de espaço dos jogadores, simplesmente como se a bola não existisse, e a bola é um elemento essencial, né? Básico do jogo de futebol. Então eu acho que hoje o Flamengo foi melhor que o São Paulo. Acho que hoje o jogo foi mais para 2-0 do que para 1-1. Né? Então, aí você está falando o seguinte, que o Flamengo, com seu potencial enorme, essa é a questão. comedido, É isso. Isso? isso. É superior àquele que está no máximo se esforçando. Vou tentar colocar na matemática. Vamos soltar a cena do Jean. Uma atuação do São Paulo. Peteleco para derrubar ali. Para o São Paulo hoje, padrão São Paulo, nota de corte São Paulo. O que é um 10 para o São Paulo, para o Flamengo, a melhor atuação do São Paulo é um 6, tá? Vou ser bem claro assim. Hoje o São Paulo teve uma atuação, para o padrão São Paulo, nota 8. O início... Então, uma atuação consistente. Para o Flamengo, do 10 do Flamengo, o Flamengo teve uma atuação nota 6. No futebol brasileiro, né? 5 por aí, então é o suficiente. Nota 8 dos times... Mais ou menos. Tá? Não está bastando, por exemplo. O início de jogo de São Paulo é interessantíssimo. Ele encaixa, ele pressiona, ele aproveita o espaço daquilo que o Calçade falou, atrás da linha de volantes. O Thiago mais João Gomes, em algum momento, tiveram que realinhar a situação que não estavam bem. Faz tudo isso. Ele... É isso aí, Nação Rubro-Negra. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe o like. Até o próximo vídeo.